Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse WhatsApp, telefone o DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides e os estudos que nós colocamos aqui gratuitamente, entre em contato conosco por esse mesmo telefone. Entre no WhatsApp, coloque seu nome, a cidade onde você mora e coloque lá então CPAD para mim enviar esse material para você gratuitamente toda semana. Te pedimos aí, por favor, tudo é gratuito, o vídeo, os slides, o material escrito. Só te pedimos um favor, dê aí um like, um gostei, se inscreva em nosso canal. Isso vai nos ajudar a divulgar. O YouTube divulga quem tem mais inscrições e mais ok, né? Legal aí. Então, por favor, nos ajude. Passe o link desse vídeo para pessoas que não são crentes, porque aqui eu dou ensino, estudo, e depois faço um apelo para pessoas se converterem. Passe também para quem está enfermo, está doente. No final aqui nós oramos por curas. Jesus cura através do vídeo. Várias pessoas têm sido curadas. Então, faça isso, ajude, divulgue, passe para os outros, passe para os seus grupos o link desse vídeo. O meu canal não é monetizado, não estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Então isso aqui é para divulgar a palavra de Deus, a obra de Deus, para a salvação das pessoas, para a cura das pessoas, para o aprendizado das pessoas. Eu não cobro nada. Eu não ganho um centavo com os vídeos da internet. Então, depois deste esclarecimento, né, vamos então à lição. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD, lições bíblicas adultos, com o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves. Na lição 1, estudamos a igreja que nasceu no Pentecostes. Na lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Lição 5, uma igreja cheia de amor. Lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. E hoje vamos estudar a lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. Nós colocamos aí para você algumas coisas interessantes que são encontradas lá no site do Portas Abertas, né? Essa agência missionária é a mais importante, que fala mais sobre a perseguição da igreja em todo o mundo. Se você não tem uma secretaria de missões na sua igreja, praticamente todas as igrejas têm, pelo menos as maiores denominações. Mas se na sua não tem, então você ajude essa agência aí, Portas Abertas. Mas nunca deixe de ajudar missões. Isso é muito importante. Nós precisamos alcançar ainda, pelo menos hoje, cerca de 35% do mundo inteiro que nunca nem ouviram falar o nome de Jesus, por incrível que pareça, em nossa época. Então o site é portasabertas.org.br. Então nós vemos aí dados da perseguição, segundo esta agência missionária, cerca de 380 milhões de cristãos hoje são perseguidos no mundo inteiro. E essa perseguição varia, né? Tem perseguição que eles botam fogo nas igrejas, tem perseguição que espancam as pessoas, os cristãos, tem perseguição que prendem, tem perseguição que matam. E existem aquelas perseguições que muitas vezes nem são mencionadas, né? No Brasil, por exemplo, nós temos a perseguição aos cristãos, que são considerados aí de direita, alguns falam até que são de extrema direita, né? E aí são perseguidos com o viés político. Então eles querem perseguir e acham aí uma desculpa. Não é porque são lá da extrema direita, que são bolsonaristas, né? Então querem perseguir e acham um motivo, um apoio, né, para poderem fazer isso. E assim em muitos países, né? A China, por exemplo, persegue muito, não é pouco, não é uma perseguição assim velada.
É perseguição de colocar fogo nas igrejas, é perseguição mesmo que os chineses, verdadeiros cristãos, congregam em cavernas, né? Congregam debaixo da terra, escondidos, porque as igrejas que estão construídas lá se pode falar apenas que o governo permite. Todos os países comunistas, né, e socialistas é aqueles que estão caminhando para o comunismo. O Brasil hoje está chegando nesse ponto, né? Estamos aí no socialismo, chegando ao comunismo. E os países comunistas são todos os países que perseguem mais o evangelho. Além, é claro, dos muçulmanos, né? Mas nós vamos ver nessa lição que a igreja, desde o seu início, né, ela sempre teve essa perseguição e continua até hoje e vai piorar mais ainda, né, na grande tribulação. Quem ficar por aí, quem não for arrebatado e quiser ser cristão, aí é que vai experimentar o que é perseguição mesmo. Aí de forma generalizada nessa época. Então lá nesse site, Portas Abertas, você pode baixar aí um mapa, né, da perseguição. Nós colocamos apenas uma pequena figurinha aí para você entender, né, os 13 maiores perseguidores do Evangelho hoje. Mas lá você baixa esse mapa em PDF e é tudo gratuito. Na lição 7 hoje, então, que tem por título Uma Igreja que não teme a perseguição, vamos ver o esboço da lição, os tópicos e subtópicos. Tópico 1, a igreja perseguida. Subtópico 1, os perseguidores. Subtópico 2, esferas da perseguição. Subtópico 3, a igreja enfrentará oposição. Tópico 2, a igreja protegida. Subtópico 1, um anjo de Deus. Subtópico 2, a intercessão da igreja. Subtópico 3, o valor da oração. Tópico 3, a igreja destemida. Subtópico 1, testemunho com poder. Subtópico 2, convictos de sua fé. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa importantíssima lição. O texto áureo da lição está em Atos capítulo 5, versículo 29, que diz: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então vemos aí, quando houve, né, aquela época ali, de Ananias, Safira, que morreram, deu um grande temor nas pessoas, muitas pessoas se convertendo, e muitos sinais, prodígios e maravilhas eram feitos através dos apóstolos. Eles pregavam por toda parte, ensinavam a palavra de Deus. Chegaram ao ponto de alcançar aí 30% da população de Jerusalém rapidamente. Veja o número de convertidos quando está acontecendo o avivamento, né? Então, os saduceus, invejosos, prenderam os apóstolos, né? Mas a Bíblia diz que um anjo foi lá e soltou os apóstolos. Então veja que foi uma intervenção direta de Deus, uma intervenção sobrenatural para soltar os apóstolos. E em vários testemunhos que nós temos de missionários, nós temos visto a ação direta de Deus, muitas vezes, quando foi necessário. Verdade prática. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. Segundo, Deus a protegerá. Então, nunca houve época em que a igreja não foi perseguida. E também nunca houve época em que Deus esteve presente junto com a igreja que estava sendo perseguida. Nós vemos José, por exemplo, no Egito, né, como escravo. Mas o que a Bíblia diz? Deus estava com ele. Em todo lugar em que ele esteve, inclusive na prisão, Deus estava com ele. Assim também, Deus está conosco. A promessa de Deus é: nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei, nunca vos desampararei. E Jesus disse: o Espírito Santo estará convosco para sempre. A leitura bíblica em classe está em Atos 5, 25 a 32, e também no capítulo 12, versículos de 1 a 5. Vamos ler, Atos 5, 25. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo:
Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 12:1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então veja, primeiro Pedro e João são presos, naquela época lá, que da Porta Formosa, aquele aleijado andou, ganharam 5.000 almas, foram presos, aí foram soltos. Depois houve essa época aí de Ananias e Safira, ali quando a igreja estava crescendo muito, desenvolvendo muita pregação do evangelho por toda parte, sinais, prodígios, maravilhas de todo jeito, muitos milagres aconteciam. Vinha gente até de outras cidades para Jerusalém e eram todos curados. Então os saduceus aí ficaram muito invejosos, ficaram com raiva mesmo, e aí prenderam os apóstolos. E quando prendem, então, que vão dizer para eles que vocês encheram Jerusalém dessa doutrina de vocês e ainda estão jogando a culpa da morte desse Jesus aí nas nossas costas, dizendo que ele é o Messias. Então, os apóstolos responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, essa aí é a perseguição religiosa, Os sacerdotes, ali a religião da época, estava ali o sumo sacerdote, todos reunidos, no sinédrio. Agora também temos a perseguição política. Nós vemos aí Herodes, prendendo os apóstolos, e ainda matou Tiago, que era irmão de João, e aí um dos primeiros apóstolos, que era líder da igreja de Jerusalém, pelo que nós deduzimos. Depois, vendo que matando Tiago agradou os judeus, os religiosos, ele mandou prender também Pedro, com a intenção de matá-lo. E aí nós vamos ver a intervenção divina aí, O anjo aparece ali, Pedro está dormindo, Acorda o Pedro, coloca o Pedro então para fora da cadeia. Veja bem, uma ação sobrenatural. E estava acontecendo uma reunião de oração na casa de João Marcos, Na casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Estavam intercedendo por Pedro. E houve uma ação sobrenatural aí de um anjo que apareceu e soltou Pedro. Então havia a perseguição religiosa e havia também a perseguição política. Mas, como a igreja estava avivada, cheia do Espírito Santo, Deus operando sinais, prodígios, maravilhas, muitas conversões, eles passaram por isso sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo aí de assombro, sem nenhum tipo de desânimo, nada disso. Quanto mais eram perseguidos, mais se animavam para pregar o evangelho a todos e ganhar o máximo de almas possíveis. E é assim que acontece no legítimo evangelho. Eu estive no campo missionário e lá quiseram quebrar meu braço, jogava pedra, jogava bombinha onde eu estava pregando, me perseguiram, tanto dentro da igreja quanto fora, os descrentes também. Polícia aparecia para impedir a pregação do evangelho. E lá, em 1 ano e 2 meses, nós abrimos 7 congregações. Veja só, perseguição não impede o crescimento do evangelho. O que impede o crescimento do evangelho são os próprios crentes que esfriam na fé, que param de evangelizar, que param de ganhar almas, que não têm desejo de ganhar almas.
vivem achando que avivamento é cantar na igreja, é chorar na igreja. Pensam que isso é avivamento, que isso é presença de Deus. Eles não sabem o que é o legítimo evangelho. Ficam aí se agradando uns aos outros, agradando os políticos, né? Fazendo aliança com político, muitas vezes adúltero, idólatra. É muito triste o que está acontecendo no Brasil. A mistura da igreja com a política é muito triste. É a mesma coisa de unir Satanás com Deus. Não tem jeito, isso não dá certo. Foi assim que a igreja parou de estar avivada, lá quando se uniu com os romanos, né? Com a política romana. Tomemos cuidado, estamos no mesmo rumo. Pastores, parece que quando vê um político, eita, se desmancha todo, parece que já está enxergando um cheque, né, uma oferta, né, que ele vai ficar para ele, porque não é dízimo da igreja. Então é uma coisa difícil. Vamos à introdução da lição. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória a seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Então, perseguição, sempre houve perseguição contra a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela se destaca. A igreja, eu estou falando de igreja avivada, igreja cheia do Espírito Santo. Não estou falando de igreja aí morna, igreja fria. Não, igreja verdadeira. Esta igreja verdadeira, ela provoca ciúmes nas autoridades, provoca ciúmes nos religiosos, ela provoca aí uma divisão na sociedade entre aqueles que querem viver piamente e aqueles que querem viver desordenadamente. Não tem jeito, é um confronto. A igreja é luz, então a luz chega no meio das trevas, brilha e atrapalha as trevas, expulsa as trevas. A igreja é sal, né? Vem para temperar, vem para mostrar o que é certo, o que é errado. Não tem jeito de se unir com o reino das trevas. Não tem jeito de luz se unir com trevas. Não tem jeito de sal se unir com insosso. Então não tem jeito. A igreja está na terra para implantar o reino de Deus e não o reino dos homens. Agora, enfrentamos perseguições de todo tipo, mas Deus está sempre conosco, está sempre nos ajudando. Quando é preciso consolo, Ele está. Quando é preciso exortação, Ele está. Quando precisa edificação, Ele está. Sempre Deus está conosco e nos guardando, nos protegendo, nos estimulando e nos capacitando para cada dia falarmos mais de Jesus Cristo às pessoas, para que cada dia mais pessoas se convertam ao legítimo Evangelho. Tópico 1. A igreja perseguida. Subtópico 1. Os perseguidores. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5, 17 e 24. Está tudo aí no capítulo 5. Menciona 3 grupos aí. Os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos. E dentro dessas classes religiosas, eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Lucas 20, 27 a 40. Os anciãos eram líderes judaicos, influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos 4:1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo.
Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do Evangelho. Então as autoridades religiosas, e aí estão todos juntos aí, Tinha a polícia do templo, também tinha os sacerdotes, também tinham os saduceus, tinham os fariseus, tinham os escribas. Todos esses formavam, então, esse grupo religioso, cada um com seu grupo. Às vezes estavam divididos, às vezes estavam unidos. Agora estavam unidos em torno de um inimigo comum, que era o Evangelho, que estava sendo pregado pelos apóstolos, Então agora eles ficaram com inveja, ficaram mesmo bravos. Por quê? Porque as pessoas estavam todas deixando aí o tradicional judaísmo para acompanhar os apóstolos no cristianismo. E o grande problema deles é que eles, embora se dissessem representantes de Deus, ninguém entre eles era usado por Deus em algum sinal, prodígio, maravilha. Como não havia milagres, não havia comprovação do que eles estavam pregando, estavam ensinando, não havia aí comprovação de Deus, autenticação de Deus da religião deles. Então eles ficavam super bravos com isso, irritados com isso, invejosos com isso. Nós não temos isso na igreja. Olha, a igreja pentecostal tem os seus inimigos, que são os reformados. Todos os reformados odeiam a igreja pentecostal. Essa é a realidade, essa é a verdade. Embora muitos pastores hoje de igrejas pentecostais ainda convidem esses líderes de igrejas reformadas para ensinar, por incrível que pareça, ensinar aos pentecostais, a pregarem para os pentecostais. É impressionante, mas é verdade. Eles são invejosos, raivosos, eles perseguem o povo de Deus. Aí na internet está cheio de vídeo deles falando mal dos pentecostais, zombando dos pentecostais e até blasfemando contra o Espírito Santo. Mas tem pastor pentecostal chamando esse povo para dar palestras e ensinar em nossas igrejas. Infelizmente, é uma coisa muito triste. Eles são inimigos do Espírito Santo. Podem falar do Espírito Santo, ensinar sobre o Espírito Santo, mas eles não admitem as manifestações do Espírito Santo em suas denominações. Então o que acontecia lá era isso. Eles não tinham autenticação, não tinham confirmação de Deus em sua religião. Já os apóstolos, todo dia e toda hora aconteciam milagres, sinais, prodígios, maravilhas. O tempo todo Deus confirmava o Evangelho. Como está em Marcos, capítulo 16, versículo 20. Pregavam e Deus confirmava todo o tempo com sinais, prodígios, maravilhas. O legítimo Evangelho é assim. Os saduceus eram o grupo mais poderoso ali dentro, que tinha mais gente, E eles perseguiram Jesus também. Lembra que quiseram pegar, por exemplo, Jesus falando lá do caso dos casamentos, que o irmão morria, o outro irmão tinha que assumir o lugar dele e tal. E Jesus disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus, vocês não conseguem entender. No céu, os homens serão como os anjos, Ou seja, não se casam, não se dão em casamento. Então esse grupo aí de saduceus perseguiu mais ainda, porque esse grupo não acreditava nem em ressurreição, nem acreditava em anjos. Era um grupo que não acreditava nas coisas espirituais, sobrenaturais. Sobre o tópico 2, esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Letra A aí na esfera religiosa. Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. Atos 5, 17 e 18. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Atos 2, 47. Muitos já haviam aceitado a fé. Atos 4, 4. Esse número continuava crescendo. Atos 5, 14. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia.
Letra B, na esfera política. Em Atos 12, 1 a 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política, na esfera pública. Ali o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Atos 12, 3. Então a perseguição, então, na área da religião e na área da política. Na área da religião, porque estavam com inveja e tinha uma coisa interessante que estava acontecendo. Muitos sacerdotes estavam se convertendo também. Olha só. Além do povo todo querer acompanhar agora os apóstolos, porque ali havia o quê? Sinais, prodígios e maravilhas. Havia confirmação direta de Deus, confirmação sobrenatural daquele evangelho. Estavam todos alegres, felizes, porque todo dia acontecia um monte de milagres. Então os judeus, como lá não havia nenhuma confirmação de Deus, né, da sua religiosidade, tentando de toda maneira se justificarem pela lei, então eles começaram a ficar com inveja muito grande, além de estarem perdendo membros, né, que estavam se convertendo ao cristianismo. Então queriam perseguir, prender os apóstolos, não foi uma vez só nem duas. Então estavam combatendo de todo jeito, queriam impedir que aquilo seguisse avante. Na área religiosa, então Herodes, querendo agradar os judeus, né, primeiro prendeu Tiago, que era líder da igreja. Não é o Tiago, irmão de Jesus, era o Tiago, irmão de João. E esse Tiago aí sempre estava presente junto com Pedro e João. Jesus sempre chamava os três, né? Veja, por exemplo, lá no dia da transfiguração, estavam os três presentes. Quando Jesus entrava em uma casa para curar alguém, levava os três. E Tiago, junto com seu irmão João, né, foram chamados filhos do trovão, apelidados de Boanerges. Veja que na hora de orar também, Jesus chamava para ficar mais perto dele, Pedro, Tiago e João. Esse Tiago aí, que é aquele Tiago que foi chamado juntamente com João, que estavam consertando as redes, né? E Jesus os chamou. Então aí diz que Herodes então mandou matar então Tiago à espada. Aí vendo que isso agradou aos líderes judaicos, né? Eles estavam mesmo querendo acabar com o cristianismo. Então o que ele faz? Qual é o próximo líder? Pedro. Então prendeu Pedro, queria fazer o mesmo com Pedro. E olha que ele colocou ali 4 quaternos de soldados para segurar o Pedro na prisão. Veja só. E aí o que aconteceu? Um anjo foi lá de noite, soltou Pedro. Então a política, querendo se juntar à religião, querendo agradar a religião para conquistar politicamente, né, os religiosos. É o que acontece hoje na igreja, né? Os políticos adoram ir nas igrejas, porque se consegue muitos votos, né? Há uma união aí, uma união macabra, na verdade. Só quem sai perdendo é a igreja. A política se juntar com a religião daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não são pentecostais, é normal. Agora, a política se juntar com pentecostal, aí a coisa complica. É porque os líderes perderam a noção do que é evangelho. Jesus disse bem claro, meu reino não é daqui. Nós pregamos o reino dos céus, não é da terra. O reino da terra, aí sim, político, aí gosta desse reino aí, né? Vai lucrar com esse reino. Nós não temos nada a ver com isso. Vamos pregar o evangelho que leva a pessoa para o reino de Deus, para o céu. Não é para reinar na terra. Cuidado, que os nossos líderes estão uma coisa tremenda. Querem comprar o mesmo tipo de carro que os políticos compram, o mesmo tipo de terno, querem passear onde os políticos passeiam, querem fazer parte do grupo dos políticos, dos amigos dos políticos, querem copiar tudo agora os políticos. Até as reuniões que acontecem na igreja hoje, se você vai, parece que você está numa reunião lá de deputado, de senador, não é reunião de igreja. Subtópico 3. A igreja enfrentará oposição.
a igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes, é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Então existe a oposição que bate de frente com a igreja, mas existe a oposição que se mistura com a igreja. Essa que é a mais perigosa. É essa que faz com que a igreja perca contato com Deus, perca a intimidade com o Espírito Santo. Essa que é a pior. E é o que está acontecendo hoje na igreja. Veja, lá no início da igreja era uma oposição que confrontava, prendia, batia, fazia de tudo, né? Mas hoje o que acontece? Eles não fazem mais isso, eles se introduzem no meio. Então é o fermento que entra no meio da igreja. Então essa amizade, né? Aí política, religião falsa no meio da igreja. Aí entra, se mistura. Isso é que faz o grande estrago. Isso é que destrói a igreja. Porque quando é confrontada, a igreja faz crescer. Mas quando há mistura, aí corrói a fé, corrói a comunhão com Deus. Essa é a mais perigosa. E é o que está acontecendo com a igreja hoje. Olha, os muçulmanos antigamente faziam o quê? Do islamismo. Invadiam países, matavam as pessoas, obrigavam as pessoas a seguirem sua religião. O que eles fazem hoje? Entram nos países e lá eles podem ter muitos filhos, muitas esposas, e enchem de descendentes, né? É o que está acontecendo na Europa. Então eles vão se tornando a maioria do povo. Eles estão infiltrados, médicos, aí os policiais, o exército, a aeronáutica, a marinha, eles estão lá no meio de tudo, se infiltraram, né? Seus descendentes, e vão crescendo a população ali. Daqui a pouco a população deles é maior do que a população do país, e eles dominam o país. É o que está acontecendo hoje nos países principais na Europa. Veja bem, essa mistura, essa introdução no meio, entrar no meio, fazer parte daquele meio, isso é que é o perigo maior. E aí, veja bem, a grande arma de Satanás é o quê? Impedir a ação do Espírito Santo. Que a ação do Espírito Santo é que faz a igreja multiplicar, viver em avivamento, viver ganhando almas, multidão de almas, que vem trazendo poder, vem trazendo sinais, prodígios, maravilhas, que é a atração verdadeira do Evangelho. Então, o que ele faz? Ele quer destruir a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Não é o que está acontecendo? Nós não temos mais nem metade do povo batizado com o Espírito Santo. Olha, se tiver metade, graças a Deus. Olha só como é que está. Então vai filtrando e vai atrapalhando a ação do Espírito Santo. Nós não vemos milagres na igreja. Olha, eu vou orar na igreja. Olha, eu recebi dons de curar. Eu vou na igreja orar. Tem igreja que tem 90% de pessoas doentes. 90% de pessoas doentes. Isso é impressionante. Isso é um absurdo. Você procura, não tem nenhum irmão usado em dom do Espírito Santo. Isso é um absurdo. É uma coisa tremenda isso, o que está acontecendo com a igreja. Essa igreja não é a igreja de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, acordem. Tópico 2, a igreja protegida. Subtópico 1, um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos 5,19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, Atos 12:7. Com Filipe em sua missão evangelística, Atos 8:26. Em missão na casa do centurião romano Cornélio, Atos 10:3. E com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos 27, 23, 24. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1,14. É interessante hoje, né? Você fala, a pessoa fala, esse negócio de ver anjos não existe. Ué, por quê? Está aí no Antigo Testamento,
tem no Novo Testamento, tem no início da igreja por toda parte. Qual é o problema de alguém ver um anjo? Qual é o problema de um anjo vir e agir em nosso favor? Que Bíblia é essa? Você vai seguir a Bíblia ou o que você vai seguir? Vai seguir pessoas incrédulas ou vai seguir o que está escrito na Bíblia? Então, nós vemos a presença de anjos aí agindo em favor da igreja. Então, eles são enviados por Deus para uma ação sobrenatural na hora que é necessário. Temos que crer, temos que acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Que tipo de igreja nós temos hoje? Uma igreja que acha absurdo um anjo aparecer, um anjo agir. Impressionante. Então nós vemos aí um resumo das aparições de anjos no Novo Testamento. Sem falar lá no templo, quando Jesus estava pregando o Evangelho, que anjos apareceram. Mas aqui a igreja, esse aqui é a igreja. Esses exemplos de anjos aparecendo no período da igreja. Então estavam presentes na libertação de Pedro. Filipe teve uma visão de anjo. Cornélio, centurião romano, teve lá um anjo visitando, falando com ele para mandar chamar Pedro para pregar o evangelho para ele. Vemos Paulo dizendo que o anjo falou com ele. Então a Bíblia afirma que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então estão a serviço da igreja, estão a serviço de nós, os crentes. Creia nisso e peça a Deus uma intervenção do anjo quando você vê que é necessária. Subtópico 2, a intercessão da igreja. Atos 12:5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Atos 12:2. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Então veja, Deus sabe de todas as coisas, está no controle de tudo. Então ele achou que era importante a morte de Tiago. Não libertou Tiago da prisão, não mandou um anjo lá libertá-lo. Então era importante a morte de Tiago para que todos os crentes aprendessem que deviam se dedicar mais à oração, à intercessão, aprenderem também que estavam todo o tempo correndo risco. Eles não estavam servindo a Deus assim, pensando que iam viver de prazeres, de alegria, de felicidade, sem nenhum problema. Então, tudo era importante. Então, veja que no caso de Tiago não apareceu o anjo, mas no caso de Pedro, olha aí, a igreja se reuniu na casa de Maria, mãe de João Marcos, o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, ali a casa dela em Jerusalém. Então, se reuniram para orar, estavam intercedendo por Pedro, porque viram que Tiago morreu, foi morto, a espada. Falaram, vai acontecer o mesmo com Pedro. Vamos orar, vamos pedir a Deus que livre Pedro. E é o que Deus fez. Deus atendeu a oração de intercessão e livrou Pedro. Deus tinha uma grande obra para fazer através de Pedro, como fez. Veja que coisa impressionante, a fé de Pedro e um destaque muito grande. Se você soubesse, estivesse preso, amarrado com correntes, tivesse aí quatro quaternos aí de soldados te segurando na prisão, soubesse que ia morrer no outro dia, você dormiria de noite? Pedro dormiu que apagou mesmo. O anjo teve que cutucar o Pedro lá. Acorda, Pedro, para despertar o Pedro. Estava dormindo tranquilo. Por quê? Olha a fé que Pedro tinha. Jesus havia dito para Pedro, Pedro, quando você envelhecer, estiver velho, aí você vai ser levado para lugar que você não quer. Falando da morte, que ele passaria. Pedro disse, eu não estou velho ainda, eu não vou morrer nada. Foi a dormir tranquilo, confiando na providência de Deus. Veja só, Pedro era um homem de uma fé impressionante. Veja que o único mencionado na Bíblia é que ele passava, a sombra dele batia em cima das pessoas, as pessoas eram curadas.
Então era uma pessoa de muita intimidade com Jesus Cristo. Era uma pessoa que tinha muita fé em Deus. E era um exemplo de fé para toda a igreja. No início da igreja foi um grande líder da igreja. A oração de intercessão é muito importante. Interceder quer dizer se colocar no lugar de outrem. Então você vai a Satanás, né? Sai Satanás, solta da vida dele e tal. E você vai a Deus. Você vai a Deus pedindo em favor. Senhor, guarda, protege, livra. Olha só, você se coloca no lugar. Então você vai contra Satanás e vai a favor, então, buscando a presença de Deus para a solução. Isso é interceder. Podemos interceder por uma pessoa, por uma cidade, por um país, né? Interceder por grupos e tal. E é muito importante a intercessão. Infelizmente, é outra coisa que está sendo destruída na igreja, que é a intercessão. O ciclo de oração que começou sendo todos os dias, hoje, principalmente aqui no Sudeste, é um dia por mês, e olha lá, a oração de 15 minutos, né? Foi destruído esse grupo, que é tão importante para a igreja. O fundamento da igreja, que é a oração, está sendo completamente destruído. Para você achar na igreja hoje uma pessoa que ora 1 hora por dia, está dificílimo. Impressionante o rumo que a igreja está tomando. Subtópico 3, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Atos 4:31. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Atos 9, 11 e 12. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. Atos 10, 3. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Atos 8, 15. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Então veja, são vários tipos de oração, né? Nós falamos aí da oração de intercessão, que estava orando então por Pedro na casa de Maria, mãe de João Marcos. Mas existem muitos tipos de oração. Primeira oração que devemos fazer é arrependimento. Temos a oração aí de agradecimento, ações de graças, né? Temos aí a oração de louvor, temos a oração de adoração, temos a oração de intercessão, temos a oração por nós mesmos, né? Petição. Temos a oração de entrega, consagração a Deus e vários tipos de oração. Temos a oração coletiva, temos a oração também em pequenos grupos, temos uma oração na igreja aí, temos a oração individual, que Jesus diz, entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai secreto, que é a principal oração que todo crente deveria fazer. É a partir daí é que vai a oração surgir efeito lá publicamente, né? Primeiro em casa. Todos deveriam se levantar de madrugada e orar. Veja que Jesus orava de madrugada. Todos os profetas, a Bíblia diz, falei com todos os profetas madrugando. Deus acordava eles de madrugada para falar com eles. Depois é que eles iam transmitir as mensagens. Veja aí Daniel orando 3 vezes ao dia. O rei Davi orava 3 vezes ao dia. Os apóstolos oravam muito. Então, não sei por que as pessoas estão deixando de orar. Isso é comunhão com o mundo. Isso é deixar comunhão com o Espírito Santo. Nós não podemos continuar assim. Temos que mudar. Temos que praticar isso. A oração é muito importante. Veja que os apóstolos disseram, nós não vamos ficar cuidando de alimentar as pessoas. Nós vamos cuidar de oração, doutrina. Nós vamos nos dedicar a orar mais e a estudar mais a palavra de Deus, né? E também, então, perseverar na doutrina, que é ensino, pregação da palavra de Deus. Então, olha só, oração, ensino. E aí os sinais, prodígios, maravilhas aconteciam e milhares de almas se convertiam. E na oração, nós não podemos deixar de colocar em evidência a principal oração de todo crente. É essa, dentro do seu quarto, e orar em línguas. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. E quanto mais você orar em línguas, mais perto você estará de receber o dom do Espírito Santo. Isso aí é muito importante para você. Veja, se Jesus, sendo Deus, né, estava na terra como homem, ele ensinou a oração, ele estava sempre orando.
Veja em Marcos 14:32, e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Veja Lucas 5,16, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Veja em Marcos 1,35, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então veja exemplos do Novo Testamento também aí, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, Atos 6,4. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, Atos 3,1. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, Atos 1,14. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, Atos 12,5. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer a oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram, Atos 16,13. E aconteceu que, indo a nós a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, Atos 16,16. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus, Atos 10,31. Então, alguns exemplos, sempre estavam orando. É muito importante a oração. Então, nós vemos aí que a falta de oração tem, então, atrapalhado muito a igreja nos nossos dias. Há um esfriamento espiritual terrível. E há uma comunhão com o mundo cada vez mais presente na igreja, cada vez afastando mais o Espírito Santo da igreja. Tópico 3, a igreja destemida. Subtópico 1, testemunho com poder. Então, logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé, Atos 5,25. De nenhuma forma se sentiram intimidados, estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Então nós vemos que a igreja, cheia do Espírito Santo, que era uma igreja que estava sempre orando, estava sempre se fortalecendo na oração, sempre em comunhão com o Espírito Santo, uma igreja que crescia muito. Com poucos dias tinha mais de 10.000 pessoas na igreja. E a cidade de Jerusalém, sem as festas, tinha por volta de 30.000 pessoas. Olha só, 1/3, 30% da cidade já tinha se convertido em poucos dias. Veja só o que faz uma igreja cheia do Espírito Santo, sempre orando. Veja bem, é um poder tremendo. A atração do Evangelho são milagres, sinais, prodígios, maravilhas. As pessoas se ajuntam para ver. E aí se prega o Evangelho, eles estão vendo ali que Deus fez um milagre. E aí se convertem. Veja, essa é a fórmula. É que está aí, clara no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro dia da igreja. O que aconteceu? Olha aí. O Espírito Santo vem com um dom de variedade de línguas. Os apóstolos falam e os ouvintes de outros países ouvem na língua deles. Olha, é uma ação sobrenatural. E aí, o que acontece? 3.000 almas. Pedro e João, Porta Formosa, olha lá. O aleijado anda, atrai uma multidão, pregam, mais 5.000 pessoas. Olha aí. E aí nós vamos ver Filipe e Samaria. Estavam todos se convertendo, por quê? Porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Que sinais? Está escrito aí. Aleijados andavam, surdos ouviam, cegos viam, endemoniados eram libertos. Olha aí. Aí vamos ver Pedro lá, ora, Enéas, aleijado anda. Pedro ora, Dorcas, que tinha morrido, ressuscita. Olha aí, lá diz que as cidades vizinhas ali, os povoados, todos se converteram, as pessoas. Olha só, é assim, Paulo em Listra, o aleijado anda. E assim, vamos ver, todo lugar, a atração do Evangelho, sinais, prodígios, maravilhas. Multidão vem, se prega o Evangelho, eles se convertem aos milhares. Aí tem igreja que passa um mês inteiro sem ganhar uma alma. É uma coisa impressionante. Eu já não aguento. Eu vou, às vezes, nas igrejas, culto de domingo. Não tem uma alma, ninguém aceita Jesus. Que igreja é essa? Não é a igreja de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja
que alegre, feliz, que marcha sobre o reino de Satanás, que tira de lá as pessoas. Todo domingo tem que ter pelo menos umas 10 pessoas aceitando Jesus nas igrejas. Isso é a igreja pentecostal, pelo amor de Deus. Que igrejas mais geladas é essa? Igreja que acha que cantar e dar uma choradinha ali já está fazendo muito. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, parem com isso, acordem. Então veja que a igreja era uma igreja vibrante, uma igreja ativa, que estava todo o tempo ganhando almas, todo o tempo Deus fazendo sinais, prodígios, maravilhas no meio dela. O povo alegre, feliz, marchando, não se deixava intimidar por perseguição nenhuma não. Subtópico 2, convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro, Atos 5:29. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência, e que, por conta disso, não pode de forma alguma ser negociado. Então veja quando os sacerdotes ali, os religiosos, queriam exigir que eles parassem de pregar. Veja bem, a resposta foi, veja bem, analisem aí vocês. Nós vamos obedecer a vocês só vamos obedecer a Deus. Então Pedro diz, olha, conclusão lógica, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, se querem nos prender, se querem bater, se querem perseguir, façam. Agora, nós não vamos parar de pregar o Evangelho, porque é Deus que mandou. Por que tantos fugiram de Jerusalém durante a perseguição, mas os apóstolos não fugiram? Veja bem, fugiu gente para todo lado. Mas os apóstolos continuaram pregando o Evangelho. Os sacerdotes já sabiam, não adianta. Se nós prendermos, vem um anjo de noite e solta. Não adianta. Vamos aí tentar prender o máximo possível, mas não vamos mexer com os apóstolos, não adianta. Então, muitas vezes vai ser necessário nós pregarmos e defendermos a nossa fé e, muitas vezes, contrariando autoridades. Eu, várias vezes, como missionário, pregava na rua e a polícia chegava e dizia que os vizinhos exigiam que eu fosse preso ou que parasse o culto, alguma coisa. Eu não continuava a mesma coisa. Falei, olha, a Constituição que diz que eu posso pregar até 10 da noite, eu posso me reunir em qualquer lugar e posso defender minha fé e posso pregar o Evangelho. Se fosse um político que estivesse aqui, ia até meia-noite, 1h da manhã e ninguém falava nada. Então, muitas vezes eu tive que enfrentar a autoridade, porque quem está cheio do Espírito Santo não teme nada nem ninguém. Tentaram me parar de todo jeito, mas não conseguiram. E hoje, infelizmente, eu estou vendo a própria igreja está tentando me parar de todo jeito. Mas não adianta, não vão conseguir não. Nós vamos continuar pregando, ensinando, orando, Jesus curando, libertando, batizando com o Espírito Santo. Queira você ou não queira. Se não for na sua denominação, vai ser em outra. Se não for em outra, não preciso de denominação. Eu tenho que pregar o Evangelho do jeito que o Evangelho é e falo a verdade. Quem quiser, ouça. Quem quiser, aprenda. Quem quiser, mude. Mas nós vamos continuar pregando o legítimo Evangelho. Conclusão. Vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, contudo as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição da jornada cristã, João 16:33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Então veja que nós não entramos num grupo religioso. Nós estamos na igreja de Jesus Cristo. E Ele diz, no mundo tereis aflições. Mas olha, eu venci o mundo, não fiquem desesperados. Deus está presente conosco.
em perseguições, em tudo que acontece de ruim que vem sobre nós. Deus está conosco. Confiemos que Deus está no controle de tudo. Deus está sempre presente conosco. E Ele vai nos ajudar. Sempre que for necessário, Deus intervirá. Deus enviará um anjo ou sua presença poderosa resolverá. Mas Ele está conosco todo o tempo, em todo lugar. A perseguição sempre acontecerá por parte dos descrentes e por parte dos próprios que se dizem crentes. Sempre acontecerá. E ainda tem aqueles religiosos, né, que pensam estar fazendo até um favor de Deus quando nos persegue. Então, sempre vai acontecer. Você quer pregar o legítimo evangelho? Você quer ser um legítimo filho de Deus? Então saiba que você será perseguido, né? O apóstolo Paulo ainda diz: aqueles que querem viver piamente serão perseguidos. Veja em 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É assim que está escrito e é assim que acontece. Então, você quer viver mesmo para Deus? Quer se entregar totalmente a Deus? Então, saiba que você vai enfrentar perseguição. Pode vir de várias partes. Perseguição religiosa ou política, mas vai haver perseguição. Então, os três grupos, né, que se levantavam mais aí contra a igreja no início: os sacerdotes, os saduceus, o capitão do templo. Então, a igreja sofria perseguição nas áreas tanto aí religiosa quanto na área política. Vemos aí a ação sobrenatural de anjos acontecendo. Vemos aí que os cristãos oravam, né, e o lugar tremia. Ação sobrenatural de Deus. Vemos aí Paulo tendo uma revelação de que Ananias ia orar por ele para que acabasse aquela cegueira, né? E realmente aconteceu. Paulo estava orando. Vemos aí o centurião Cornélio que estava orando, né? E ali o anjo apareceu. Vemos aí então várias ações, né? Aí, principalmente através de Pedro, defendendo então pregar o evangelho, obedecendo a ordem direta de Deus. Então aprendemos muito nessa lição. Eu espero que você que está nos ouvindo, se você ainda não é crente, se você ainda não fez uma decisão, ou se você está afastado, que você agora esteja com o Senhor. Então, veja bem, você só precisa crer que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Ele morreu por nós na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você quer abrir o coração para Deus agora, deixar Deus ser seu dono, seu Senhor? Pronto, você é salvo agora. Vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, você vai ser curado agora, acredite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus te apresentamos, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti agora. Estão arrependidos dos seus pecados, Senhor. Estão agora sendo convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Estão pedindo perdão agora. Ó, Senhor, perdoa, Senhor, recebe-os por filhos. Abençoa essas vidas, concede a eles o Espírito Santo. Ragra la cruz divide cândulo fordecei. Agrada-lo grosso força merestare. Se alegre em Deus, o seu Salvador. Você vai receber de Deus o Espírito Santo. Você vai poder ganhar almas, transmitir seu evangelho para outros. Creia, fique alegre, feliz, servindo ao Senhor. Em nome de Jesus, receba a salvação. Você que está doente, está enfermo, agora receba a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai agora em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, toca neles agora. E cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Não se esqueça, dê aí um gostei, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco. Se você deseja que nós estejamos aí na igreja ministrando, entre em contato conosco. O telefone é 99991520454, que é meu WhatsApp. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, estou desempregado há 8 anos e meio. Então, se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia, R$5, R$10, alguma coisa,
para nos ajudar aí numa dessas cotas. Está aí a Caixa Econômica, está Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. Meu Pix está aí, 3319578120, que é meu CPF. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.